E o que leva à perda de valor da vida e do trabalho? Como é possível que você esteja na pior? Como é possível que alguém esteja na pior em lugares que são considerados maravilhas pelo mundo? Lugares bonitos, lugares maravilhosos, considerados assim. Finanças na literatura. Na pior, em Paris e Londres, do escritor britânico George Orwell, de 1933. Então ele relata de aspectos também autobiográficos, embora tenha também a parte fictícia, mas ele realmente viveu a pobreza entre os mendigos para que pudesse fazer essa análise e nos passar essas contribuições tão significativas que nós iremos verificar nesta obra. Como é possível estar na pior em lugares como Paris, como Londres, sonhos de viagens? Como é possível estar nesses locais e não poder apreciar nada? Como é possível que você aprecie a natureza, as arquiteturas dos locais, se você está em condição de miséria ou em condições precárias de trabalho? Daí vem esse tema a ser comentado, esse foco na questão do valor do trabalho. Vamos considerar primeiramente condições de equilíbrio. Como nós estamos falando de finanças, nós vamos abordar o equilíbrio financeiro, alguém que está em equilíbrio financeiro, mas que não tem reservas, que não pensa no futuro. E é um primeiro aspecto que eu quero ressaltar. O autor já aborda sobre isso na página 23, quando ele diz: até então, não havia pensado no futuro, mas naquele momento percebi que precisava tomar alguma providência imediata. Ele relata que foi viver em Paris. Realmente, o escritor, na sua vida real, em 1928, ele foi viver em Paris. E aqui ele relata as suas primeiras experiências, quando viveu num hotel precário, em Paris. E ele foi a Paris e vivia ministrando aulas de inglês. Mas, de repente, ele perdeu o trabalho e ele não estava preparado para o futuro, como ele mesmo aborda. Ele também é roubado, o pouco que ele tinha, ele perde, e ele começa a ter dificuldades para conseguir um emprego, um novo emprego. E nesse processo de busca por novos trabalhos, ele começa a sofrer a pobreza. E ele diz que tinha que viver com cerca de 6 francos por dia, e no início foi difícil pensar em outra coisa. Foi então que minha experiência de pobreza começou, pois 6 francos por dia, se não é a verdadeira pobreza, está à beira disso. No ano de 1933, era o que representava uma renda diária que beirava a pobreza, 6 francos por dia. Pense nos valores atuais na nossa moeda, e o Banco Mundial define a linha de pobreza em torno de 2 dólares diários, e comece a refletir se você tivesse que viver com 10 reais por dia, aproximadamente, aí é o que representa 2 dólares por dia. Comece a refletir sobre isso. Quantas pessoas estão nessa condição? Milhões de brasileiros estão vivendo com 10 reais por dia, com 20 reais por dia. E olha que nós estamos falando de 10 reais por dia, a pobreza, e pode ter ainda uma condição considerada como miserável, inferior a 5 reais por dia. Então pense em alguém que não tendo escolha, precisa viver com menos de 5 reais por dia. E agora calcule o seu salário e divida por seu salário mensal e divida por 30 dias. E compare com o que é considerado como o indicador de extrema pobreza. Tem um índice internacional, que é o índice de Gini, que é o indicador mais conhecido de pobreza. E quanto mais próximo de 1, significa que a desigualdade de renda é maior. Ele é um indicador de desigualdade de renda. E quanto menor, quanto mais próximo de 0, ele varia entre 0 e 1. E quanto mais próximo de 0, ele indica uma distribuição mais equânime da renda. Então, pesquise sobre a posição do Brasil nesse indicador de Gini e reflita a sua condição de você, talvez, ter muito mais do que isso e estar em desequilíbrio financeiro. É uma primeira reflexão de quem está nessa situação, nesse primeiro ponto, nesse primeiro aspecto da condição financeira equilibrada. Porque na experiência aqui do protagonista, que é também parte da experiência autobiográfica aí do autor, ele estava em equilíbrio, mas ele alega não ter pensado no futuro. Então, sobre esse aspecto financeiro, eu quero que você reflita. Com quanto você vive por dia? Então, calcule. Seu salário mensal dividido por 30. Quanto você precisa? É um segundo aspecto nessa primeira condição de equilíbrio financeiro. Você não está na pobreza extrema. Pode estar na pobreza, mas não na pobreza extrema. São situações, tá certo? Para que nós possamos refletir. E aí você pensar no futuro, mesmo sendo pobre, em comparação com situações de vida mais sacrificada, e talvez ter atitudes que levem a um equilíbrio financeiro e a formação de reservas. Mas essa é uma primeira situação, de você estar em condição de pensar nisso, porque há quem não tenha condição de pensar nisso. E é aí que eu entro no segundo aspecto. Alguém que se tornou pobre porque perdeu o emprego e não tinha reservas. Ou alguém que teve alguma decepção na vida. Estava em uma condição estável financeiramente, socialmente, mas de repente perdeu o emprego.
assim como esse autor conta a experiência de uma pessoa que estava bem e de repente perdeu o trabalho e entrou na pobreza, e aí começa a refletir sobre o que realmente é, o que realmente tem valor, de não ter nada e de repente ganhar o valor mínimo que seja e ficar satisfeito com isso. É uma questão econômica, né, da utilidade marginal. Se você não tem nada e ganha R$50, a felicidade é maior do que você já ter R$200 e ganhar esses R$50. Então a felicidade entra numa curva, é a curva de utilidade marginal, e vai ficando com menor satisfação. Quanto mais o ganho marginal, quanto maior o ganho marginal, vai diminuindo a sua satisfação se você já tem um rendimento. E ele diz uma questão muito interessante lá na página 106, sobre valor. O trabalho, ele consegue alguns empregos sobre os quais nós iremos comentar em seguida, mas já adiantando para que você reflita sobre valor. O trabalho no hotel, ele conseguiu um emprego no hotel, me ensinou o verdadeiro valor do sono, assim como sentir fome me havia ensinado o verdadeiro valor da comida. Podemos não dar valor ao trabalho que nós temos e reclamar muito da comida, mas o fato de ele ter passado pela experiência da fome, da miséria ali, e de condições sacrificantes de trabalho, ele reconheceu o valor do trabalho, da comida, e nós iremos refletir sobre essa questão de valor do trabalho. E ele aborda que quem está numa condição de pobreza, e a gente começa a entrar um pouco na questão sociológica, porque a análise não pode ser apenas econômica, não pode ser apenas do ponto de vista do dinheiro. Como nós falamos no início, finanças é, acima de tudo, valor. As pessoas que começam a trabalhar de uma forma sacrificante, em condições deploráveis, e por que elas não são compensadas por isso? O dinheiro não deveria compensar o trabalho? Não deveria ser proporcional ao trabalho? Por que é que tantas pessoas trabalham de uma maneira tão sacrificada? Não é 8 horas por dia que eu estou falando. É de 10 horas, 12, 15 horas por dia. E por que, nos casos, na maioria dos casos, essas pessoas ganham menos? Então vamos refletir. E aí ele diz que a pobreza é o seu tema, e foi nesse bairro miserável que ele teve o primeiro contato com ela, ali num bairro de Paris. Então é uma das primeiras explicações dele estar na pior em Paris. Ele estava lá, mas ele não tinha tempo de contemplar, ele não tinha condições de contemplar a beleza do lugar, e há também o aspecto negativo do lugar. Então esse foi, como ele diz, o pano de fundo das suas experiências de pobreza. Um terceiro aspecto, uma terceira situação: pessoas que não tiveram oportunidades, seres humanos que são diferentes apenas devido à renda e ou às condições de trabalho. De quem sempre esteve nessa condição porque não teve escolha. É porque essa pessoa é pior do que alguém que está em uma condição de equilíbrio? A pessoa miserável, a pessoa que se tornou um mendigo, seria pior do que alguém que está numa situação confortável de satisfação das suas necessidades? E nós podemos afirmar categoricamente que não. Claro que não. Mas as pessoas consideram que elas são piores. Mas elas não são piores. Elas são diferentes, e apenas porque têm uma renda menor ou porque não têm renda, e elas começam a mendigar devido a essa razão, não escolheram essa situação. Então é o que nós precisamos entender, e muitas pessoas precisam entender. Todos nós, porque culturalmente termina sendo enraizada essa ideia, e aí você começa a considerar o mendigo como uma pessoa perigosa, como uma pessoa ruim, como alguém de quem você não deve se aproximar porque ela é um marginal. E eu aproveito para mencionar também, complementando essa ideia, uma obra bem interessante que também fala de pobreza, que é Pobreza Urbana, do geógrafo Milton Santos. Tem obras excelentes retratando também as condições de pobreza, e nessa obra ele faz uma síntese do que pode explicar a pobreza de vários estudos internacionais e nacionais, e ele diz que Paulo Freire lembra que os oprimidos não são marginais, não são homens que vivem fora da sociedade, porque se você considera alguém como marginal, é como se essa pessoa não fizesse parte da sociedade, mas eles são parte do sistema. Ele aqui define a análise da sociedade em circuitos, né, o circuito inferior, o circuito superior, e que está tudo no mesmo sistema, e que as pessoas tendem a separar e assim avaliar a pobreza de uma maneira incompleta. E ele diz que os pobres não são socialmente marginais, e sim rejeitados. Não são economicamente marginais, e sim explorados. Não são politicamente marginais, e sim reprimidos. Então é o que Milton Santos afirma nessa obra, e que nós podemos fazer relação com a análise que nós estamos fazendo da obra de George Orwell. Essas pessoas são diferentes apenas por terem uma renda menor. E elas não escolheram essa situação. E as pessoas tendem a responsabilizar as pessoas porque, não tendo as mesmas oportunidades que quem está, por exemplo, na classe média teve, porque houve condições para que pudesse disputar no mercado, inclusive, houve incentivo da família, de alguma forma foi um privilegiado, mas há muitos que não têm escolha e terminam entrando na mendicância, se tornando mendigos, porque não tiveram escolha. E comece a pensar na situação de quem está com um emprego que você considera digno, que nós consideramos dignos, importantes, e que as pessoas vão passar a vida toda tendo que lavar prato, tendo que limpar o chão,
e são trabalhos dignos. Mas por que essas pessoas têm que estar fazendo esse serviço para mim, que sou igual a ela? Por quê? O que nós podemos fazer para mudar essa situação, começando em nós mesmos? Qual é a nossa atitude de empatia, de entender a situação dessa pessoa e de que ela não deveria estar ali? Ou se ela estiver, que tem que ser algo temporário para que ela consiga a dignidade da pessoa humana, não dizendo que esse trabalho tira a dignidade, mas que nós não devemos nos considerar no direito de esse trabalho ser importante porque alguém faz para mim e que por que eu não posso desempenhar? Porque aqui, quando nós estamos em casa, nós não podemos fazer o serviço de varrer o chão, de limpar o chão, de passar o pano, de lavar os pratos, e tem que ter alguém que faça isso para nós. Por que é que nós não fazemos isso e contratamos a pessoa para uma função mais qualificada? Então nós podemos refletir sobre isso. Seria a nossa contribuição para que mais pessoas possam estar em trabalhos mais dignos da pessoa humana. Porque eu não estou falando que o trabalho não é importante, mas que todos nós devemos fazer. E qualificar as pessoas para nos auxiliar em funções de maior habilidade intelectual, por exemplo, capacitar essas pessoas, treiná-las para desempenhar funções melhores, porque se ela pode varrer o chão, você também pode, independente da sua condição social. Você pode ter uma renda de 10 vezes a que eu falei no início, que caracteriza a pobreza, ou a extrema pobreza, mas do jeito que a pessoa que ganha, infelizmente, 10 reais, que tem que viver com 10 reais por dia, 5 reais por dia, 150 reais por mês, quando o salário é 1.000 reais, do jeito que ela pode lavar os pratos, nós também podemos fazer isso e empregá-las em funções melhores. Qual está sendo a nossa contribuição? O autor afirma que o trabalho de um lavador de pratos é o que ele fazia em Paris. Seu trabalho é servil e sem arte. Ele está falando sobre o lavador de pratos. Um termo aqui em francês, plongeur, não sei se pronuncia assim. Seu trabalho é servil e sem arte. Pagam-lhe apenas o suficiente para mantê-lo vivo. Só tem férias quando é demitido. Não tem condições de se casar, e se casar sua mulher vai precisar trabalhar também. Exceto por um acaso feliz, não tem como escapar dessa vida, a não ser indo para a prisão. Neste momento, há homens com diploma universitário esfregando pratos em Paris de 10 a 15 horas por dia. Ou seja, caiu nessa condição. Teve condição de estudar, mas entrou, seria a segunda categoria que eu mencionei. Não se pode dizer que é mera preguiça deles. E a maioria das pessoas diz isso. Pois um homem preguiçoso não pode ser um plongeur, um lavador de pratos. Eles simplesmente caíram na armadilha de uma rotina que torna impossível pensar. Se os plongeurs pensassem, teriam criado um sindicato há muito tempo e feito greve por um tratamento melhor. Mas eles não pensam, porque não têm tempo para isso. A vida que levam fez dele escravos. E por isso essas pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo. Podem estar em Paris, em Londres, nas cidades italianas, nas cidades brasileiras. A Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade maravilhosa. E quantas pessoas nós já vimos ali na considerada margem, como marginais, embora façam parte da sociedade, naquela visão de Milton Santos, ali nas ruas do Rio de Janeiro. Quantos nós já vimos? Recife é considerada uma capital importante. Quantas pessoas você observa nas ruas, em João Pessoa, nas principais capitais do país? Ele começa a fazer essa análise sociológica, e eu acho brilhante quando ele diz que alguns restaurantes são melhores do que outros, mas é impossível conseguir um restaurante e uma refeição tão boa como a que você pode ter em casa pelo mesmo preço. Será que você está desejando que vá além da satisfação das suas necessidades e por isso se torna pobre porque você quer ser igual a alguém que você considera rico? Será que é algum padrão que você quer copiar e que a sua necessidade pode ser satisfeita? E o Milton Santos ele trabalha nesse ponto de que a riqueza está associada à satisfação das necessidades, ainda que sejam as mais básicas, mas você satisfaz as suas necessidades, não passa fome, você já é rico, rica. E, sem dúvida, hotéis e restaurantes devem existir, mas não há necessidade de que escravizem centenas de pessoas. O que gera o trabalho neles não são as coisas essenciais, mas as imposturas que supostamente representam o luxo. E aí ele complementa mais à frente. Essencialmente, um hotel requintado é um lugar onde 100 pessoas labutam como o diabo para que 200 possam pagar os olhos da cara por coisas de que realmente não necessitam. É a questão do luxo, de você poder fazer certos serviços e você exigir que tenha alguém que faça por você, porque você paga, tudo bem, mas que tal cada vez mais as pessoas fazerem as funções que todos podem fazer para que quem está nessas condições de trabalho tenha trabalhos melhores? Vamos refletir sobre isso. Que trabalho tem valor? Aí, nesse mesmo sentido, nós podemos refletir. Como nós podemos contribuir para que o trabalho das pessoas seja valorizado, ainda que tenham que ser esses trabalhos que foram citados? Primeiramente, tratando melhor a empregada, a secretária, a diarista, não achando que, porque ela está a seu serviço naquele dia determinado, que você tem que encher de atribuições e afazeres de uma maneira que ela não pare. É um ser humano. Precisa de um tratamento digno. Se ela já fez o que foi essencial naquele serviço, por que ela tem que ser explorada além só porque ela já está? Por que ela não pode ser liberada mais cedo depois de já ter terminado o trabalho? Então, são questões que não tem como ser apenas econômicas. Precisa de um olhar social também, de uma visão social, sociológica. O que podemos fazer em nossa riqueza material e intelectual para melhorar as condições de vida
e de trabalho em geral. Como nós podemos contribuir? Então, a primeira postura é tratar bem, é ter empatia, é estar na rua e pelo menos olhar nos olhos da pessoa, mesmo para dizer que você não tem o que ela está pedindo. Concluir com essa análise sociológica que ele faz da mendicância. Primeiramente afirmando que o mendigo é um ser humano igual aos outros, diferente apenas pelas condições de renda. Existia uma lei na Inglaterra, não sei a condição atual, a lei da mendicância. Eles não poderiam passar mais do que uma diária nos albergues, nas chamadas casas de abrigo, vamos assim dizer, chamados albergues, ou hotéis sem luxo, e eles precisavam então ser itinerantes, porque eles não poderiam passar mais de uma noite num local, então eles dormiam, comiam pão, margarina, dormiam em situações deploráveis, a 30 centímetros da outra cama, por exemplo, ou 60 centímetros da outra cama, se já ficasse distante, lugares pequenos, com mau cheiro, com insetos. Essa é a situação dos mendigos que ele relata em 1933, mas com certeza existe hoje essa situação. E eles não poderiam nem ficar na rua, porque a lei da mendicância levava à prisão se mendigasse, e não dava condições para que eles pudessem, pelo menos, passar um mês no local. O próprio autor faz a sugestão no final dessas casas, realmente eles poderem passar um tempo maior, produzirem o seu próprio alimento, ter um trabalho, mas não. Eles comiam e tinham que ir para outro lugar, e se fossem pegos pedindo alguma coisa, iam parar a prisão. Então esses eram os locais, era a prisão, eram albergues diferentes, com situações de vida ruins, de comida, eles não conseguiam dormir, mal dormiam 3 horas seguidas. Essa era a situação não escolhida. O mendigo não vagabundeia porque gosta, mas pelo mesmo motivo que na Inglaterra, um carro deve se manter à direita na pista. Há uma lei que o obriga a isso. Um homem miserável, se não for sustentado pela paróquia, só pode obter ajuda nos albergues de passagem. E como cada albergue desses só pode aceitá-lo por uma noite, ele é obrigado a se manter em movimento. Ele é vagabundo porque, segundo a lei, ou faz isso ou morre de fome. Mas as pessoas cresceram acreditando no mendigo monstro e preferem pensar que deve haver algum motivo mais ou menos vil para a vagabundagem. Qual está sendo o meu e o seu pensamento diante disso? Será que nós consideramos o mendigo apenas como um mero vagabundo? E aí ele afirma de uma maneira muito interessante na página seguinte, 227, não se pode imaginar o inglês médio tornando-se um parasita de forma deliberada. E esse caráter nacional não muda necessariamente porque uma pessoa fica desempregada. Com efeito, se lembrarmos que um mendigo é apenas um inglês desempregado, forçado pela lei a viver como um vagabundo, então um mendigo monstro se desfaz. E aí eu fiz uma anotação de que a pobreza, mendicância, é o efeito e não a causa da degradação humana dos desempregados. Então, essa condição é um efeito, não é a causa, não é a escolha. Ele ficou assim porque perdeu o emprego, ou porque ele nunca teve um emprego digno. Então, remonta a uma visão da pobreza, eu fiz essa síntese também, de forma mais sistêmica e não de responsabilidade do pobre. Então, não é escolha. Ela ficou assim porque não teve escolha. É um efeito e não a causa. Eis o mundo que eu espero se alguma vez você ficar sem dinheiro. Ele diz essa frase na página 238. E ele encerra dizendo: nunca mais vou pensar que todos os vagabundos são patifes bêbados, nem esperar que um mendigo se mostre agradecido quando eu lhe der uma esmola. E aqui eu faço a ressalva de que a expressão vagabundo era de estar na rua. Já tem um sentido diferente, ofensivo, quando nós dizemos que alguém é vagabundo. Mas aqui ele fala da situação da mendicância. E é uma tradução. Nem recusar, ele diz que não vai esperar que um mendigo se mostre agradecido quando ele der uma esmola, nem recusar um folheto de propaganda, nem me deleitar com uma refeição em um restaurante chique. Já é um começo. Se nós não tivermos condição de uma maneira direta de mudar a vida dela, mas você tratando bem, já é um bom início. Olhar nos olhos, se não tiver o dinheiro, e não se mostrar agradecido. Quantas vezes nós ficamos chateados de ajudar e de a pessoa ir embora sem agradecer? Ela se sente realmente no direito de receber porque ela não escolheu estar ali. Então ela se mostra talvez não agradecida, então é ignorar esse fato e assim mesmo ajudar no que for possível e, acima de tudo, a sua atitude no dia a dia. Como posso contribuir para que cada vez mais as pessoas não precisem mais fazer trabalhos desqualificados? E quem perdeu o emprego e é potencial mendigo? Quais as perspectivas antes que seja tarde? A perda do emprego pode levar a isso, uma decepção na vida. E é preciso entender que tudo tem solução, que é preciso buscar ajuda com as pessoas que se conhecem, não deixar de procurar, às vezes por orgulho, não se procura ajuda de familiares e tem uma família que pode ajudar, mas mesmo assim vai para a rua e termina ficando nessa situação eternamente. Quem já vive assim, como contribuir para mostrar que são humanos, sem culpa de estarem nessa condição e que podem mudar? Então essas são as reflexões dessa análise, recomendamos essa obra, que você leia a obra deste autor. Começamos a pensar que não dá para ser reducionista, de pensar num aspecto como a pessoa pode pensar em planejamento financeiro, nós falamos de orçamento, de planejamento financeiro, sem antes ter esse equilíbrio social, sem antes ela ter condições de acesso a oportunidades no mercado de trabalho e de ter trabalhos melhores. Então que nós possamos refletir sobre isso, então dê valor à sua vida e dê valor à vida
do seu semelhante, que se diferencia apenas pela renda.